Shalom, professor Fábio Rodrigues por aqui. Eu espero que você esteja bem como toda a sua família. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da série Segredos que envolvem os nomes dos livros da Torá e do Tanar. Na aula passada falamos a respeito da primeira consoante esta conhecida como Beit, e hoje nós vamos falar sobre a segunda consoante esta conhecida como Reish. Essas consoantes formam a expressão do primeiro livro da Torá, Bereshit, traduzindo literalmente, em um princípio. Bom, esse é um oferecimento do Instituto da Arte, Educação e Cultura Judaica, onde eu sou diretor e professor, e, aproveitando o ensejo, não se esqueça de acessar o curso de alfabetização da língua hebraica na bios do Instagram, @professor Fábio Rodrigues. Então vamos para o nosso módulo 1, parte B. Tema, Bereshit, subtema, Reish. Meu querido aluno já acompanhou na aula passada a respeito dessa expressão Bereshit, que é composta das seguintes consoantes, da direita para a esquerda, Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. A primeira consoante é a consoante Beit, já falamos acerca desta consoante na aula passada. A segunda consoante é a consoante Reish. Primeira Beit, segunda Reish, a terceira Aleph, a quarta Shin, a quinta Yud e a sexta Tav. Hoje nós vamos falar exatamente acerca desta letra que está em destaque na cor vermelha. O nome desta consoante é Reish, Reish Yud Shin. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito desta consoante Reish. Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Ok. Bom, a segunda letra que forma a expressão Bereshit, em um princípio, é a consoante Resh. A pictografia hebraica transmite algumas ideias por trás de cada letra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, atrelada exatamente a essa consoante Reish. Somadas as ideias atreladas em cada letra que compõe a palavra Reish, chegamos ao seguinte conceito. Observe aqui Reish Yud Shin, que está por extenso, a respeito do nome da segunda letra que compõe a expressão Bereshit. Na consoante Resh, eu encontro o líder. Na consoante Yud, eu encontro a força. Na consoante Shin, eu encontro algo que é destrutivo. Portanto, o líder da força destrutiva. Vamos prosseguir. É da responsabilidade de cada líder, ou seja, de cada Rosh, usar a força espiritual para destruir tudo aquilo que impede a operação do uso da razão. É exatamente esse o ponto central. O Resh, a mente, o líder, está exatamente relacionado aí, ou estão relacionados, ao aspecto da razão. Porque cada ser humano tem três fontes. A primeira fonte é a fonte racional, a segunda fonte é a fonte emocional e a terceira fonte é a fonte instintiva, é onde estão ali localizados os nossos desejos, sejam eles positivos ou negativos. Portanto, é da responsabilidade de cada ser humano acionar essa liderança, esta fonte chamada razão, auxiliada pela outra fonte chamada emoção, para que então o líder possa supervisionar, possa dominar os seus instintos, os seus desejos negativos. Bom, esta possibilidade está exatamente no Reshit, no princípio da expressão Bereshit. Observe que na expressão Bereshit nós temos aqui a palavra Reshit. Pois a única forma que temos para estabelecer tal princípio
é exercitarmos a nossa mente atrelada ao temor, à reverência, ao respeito ao Criador. Você sabia que se nós trocássemos as letras de lugar que formam a palavra líder, cabeça, Rosh, ou seja, se nós pegássemos as consoantes Resh, Aleph e Shin, onde eu formo a expressão ou o som da palavra Rosh, chegaremos a uma outra palavra hebraica chamada Seor. Observe, esta consoante, a primeira consoante da direita para a esquerda, ela ficaria no final. A segunda consoante ficaria no meio. E a última consoante seria a primeira, porque no hebraico nós lemos da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Observe que são as mesmas consoantes, Resh, Aleph e Shin, mas quando eu troco as ordens, fica Shin, Aleph e Resh. Ou seja, Seor é o contrário de Rosh, e Rosh é o contrário de Seor. E o que é Seor? Fermento. Aprendemos com isso sobre a razão da proibição do fermento no preparo da matzá, que é o pão sem fermento, nos dias de Pessa, ou seja, Páscoa. Isso para os judeus, de acordo com Êxodo 12:15. Se a palavra Rosh remete-nos ao conceito de que o líder, o cabeça, tem uma força que destrói o caos, já com relação à palavra Seor, encontramos um conceito negativo, onde a destruição, aqui revelada pela consoante Sin, está na força, ou seja, na consoante Aleph, da mente, na consoante Resh, e essa força é o inchaço, a soberba e a presunção do ser humano. Então observe, quando você não sabe dominar a sua razão, quando você não sabe fazer uso do Rosh, do líder, que é a razão, a fonte racional, ela que deve supervisionar todas as nossas fontes, e também a razão deve ser auxiliada e não controlada pela emoção, o homem então passa não mais a ser um Rosh, um líder, ele passa então, num sentido mais negativo, a agir de uma forma contrária. Se o líder tem a responsabilidade de dominar os seus desejos, o Seor é o oposto disso. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito disso. Bom, os sábios proibiram o consumo de matzá, ou seja, do pão sem fermento, no dia anterior à Pessa, a fim de torná-lo visível à noite. O que isso significa? Bom, os antigos sábios costumavam passar fome no dia anterior, ou seja, deixavam de comer para sentir fome exatamente, num dia anterior à Pessa, para que pudessem comer matzá, ou seja, o pão sem fermento, com muito apetite. Isso nós vemos em Mishneh Torah. Então observe esta lição, quão interessante é. Quando você se alimenta de algo impróprio no dia anterior, no dia posterior você não vai ter tanta fome, tanta necessidade, tanto desejo de comer o alimento que é necessário, que é essencial. O pão sem fermento ele vai exatamente nos levar à compreensão do domínio dos desejos humanos, porque o fermento é algo que traz crescimento aparente. O fermento é algo que traz soberba, vanglória, presunção, jactância, e tudo isso deve ser retirado das nossas vidas, não é verdade? Já que está escrito em Jeremias 9, 23 e 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas no que tem que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Então observe que se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, esse gloriar deve estar atrelado, de fato, ao conhecimento do Eterno e de sua palavra, de sua Torá. Vamos prosseguir um pouquinho mais.
Na palavra matzah, que é composta aqui das seguintes consoantes men, sadi e re, aprendemos que o caos, a desordem, está atrelado ao desejo humano. A primeira consoante nós temos então caos. Na segunda consoante nós temos aqui exatamente o desejo. E esse desejo, se ele não for dominado, ele pode se tornar um desejo negativo. E na consoante re nós temos o aspecto humano. Isto é, o caos está atrelado ao desejo humano. Bom, a palavra matzah tem valor numérico 135. Quando somamos 1 mais 3 mais 5 do número 135, chegamos ao cômputo do número 9. O número 9 equivale à consoante tet. Observe aqui esse detalhe da consoante tet. Consoante tet lembra o aspecto de uma serpente. E esse aspecto da serpente está exatamente ligado a Nahash. Aquela serpente que nós encontramos no Jardim do Éden, Gênesis 3. Muito interessante isso, não? Tal consoante remete a Nahash, a serpente, do Gênesis 3, que é o arquétipo do desejo humano, de acordo com os sábios da tradição judaica. Coube ao líder Adão, supervisionar a Nahash, a serpente. Mas como sabemos, a Nahash, a serpente, influenciou a Rava, a Eva, e Rava influenciou Adão. E ambos, Adão e Eva, foram expulsos do Gan Eden, do Jardim do Éden. Na palavra matzah, pão sem fermento, temos a representação do domínio dos nossos desejos negativos. Comer esse pão proibido, ou seja, o pão com fermento, é o mesmo que comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Pois a soberba da vida está em acharmos que, por sermos Atselem Elohim ou Atselem Elohim, a imagem de Deus, podemos estar no mesmo patamar dele, como aconteceu quando a serpente convenceu Rava de que se eles, Adão e Eva, comessem do fruto proibido, seriam como Elohim. Gênesis 3, de 1 a 6. Vamos prosseguir mais ainda. Portanto, comer pão com fermento é o mesmo que comer da árvore proibida, senhores e senhoras. É desobediência da mesma forma. De acordo com os Salmos 24, verso 7, a nação de Israel é o Rosh, ou seja, o cabeça de todas as nações, e cabe a ela a orientação acerca da Torá do Eterno. Pois como está escrito em Shemot, em Êxodo 19, 5, 6, agora, se obedecerdes fielmente a minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim, conforme vemos Salmos 24, verso 1. E vocês se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sabemos, quando lemos a Torá e o Tanar, que sempre Hashem deixou os remanescentes. Muitos, a maioria, se afastava de Hashem, mas sempre tinha minoria, e por essa razão continua esta aliança até nos nossos dias odiernos. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Deus escolheu a nação de Israel para liderar outras nações, no que diz respeito aos ensinos da Torá. É necessário, no entanto, distinguirmos os dois pactos principais encontrados na Torá. O pacto do arco, os 7 mandamentos universais, Gênesis 9, e o pacto do Sinai, 605 afora os 7 mandamentos universais, conforme lemos em Shemot, em Êxodo 20. Basicamente falando, é por meio dessa compreensão que nós, não-judeus, gentios, podemos extrair da Torá todas as orientações necessárias para que agrademos ao Criador de todas as coisas. Encontramos diversos líderes espirituais em toda a Torá, mas gostaria de destacar um em especial: Noé. E por quê?
porque a Torá menciona que ele foi chamado por Deus como tzadik, justo, e tamim, íntegro, entre aspas, perfeito, como nós vemos nas versões da língua portuguesa. Confira Gênesis 6:9. Bom, somente por esses dois atributos encontrados na vida de Noé que o Criador recriou a humanidade, após Adão e Eva terem sido expulsos do Gan Eden, jardim do Éden. De acordo com a Torá, Noé é o segundo Adão. Se a terra havia sido amaldiçoada por causa de Adão, conforme Gênesis 3:17, através de Noé a terra teria sido abençoada, Gênesis 5:29. A Berit Hakeshet, ou seja, o pacto do arco, alguns conhecem como arco-íris, que Deus havia feito com Noé, trouxe uma nova esperança a toda a humanidade na geração dele, de Noé, e em todas as outras gerações futuras, de acordo com a vontade dele, incluindo a nossa geração e as posteriores. Os 7 mandamentos universais são tão importantes que se um judeu for realmente cumpridor dos 613 mandamentos, ele sabe que a essência dessas mitzvot, os mandamentos, não são os 605 estritamente judaicos, e sim os chamados universais. E quais são os 7 mandamentos universais? Acompanhe. Avodah Zará, não cometer idolatria. Birkat Hashem, não blasfemar. Shefirat Damim, não assassinar. Gezel, roubo. Gilui Arayot, não cometer imoralidades sexuais. Evermin Hahai, não maltratar aos animais. E Dinim, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. Bom, para maiores detalhes ou informações sobre esses mandamentos universais, vocês encontrarão na obra Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana, da coletânea do volume 2, parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6, escrito por mim. Para adquirir essa obra, basta clicar aqui nesse link para adquirir a parte 1. A parte 2 você clica aqui. Na verdade, você vai ter que digitar aí no Google, enfim, para pesquisar, para que você possa exatamente comprar a primeira, a segunda e a terceira obra desse segundo volume. Bom, importante. Até 15 de agosto de 2020, todas as 6 partes estarão disponíveis nesse mesmo site. Mais uma vez, esse é um oferecimento do Instituto da Arte, Educação e Cultura Judaica. Eu sou diretor e professor desse Instituto pela Misericórdia e não se esqueça de acessar o curso de alfabetização da língua hebraica na bios do Instagram, @professor Fábio Rodrigues. Essa é a nossa aula de hoje e na próxima aula continuaremos a falar a respeito dos segredos que envolvem os nomes dos livros da Torá e do Tanar. Na primeira aula falamos sobre a consoante Beit. Hoje nós estamos falando sobre a consoante Reish. E na próxima aula nós estaremos falando sobre a terceira consoante. Você é meu convidado especial. Compartilhe, divulgue. Você que está assistindo através do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de clicar no sininho. Não sei como é que fala isso daí, ainda estou desenvolvendo essa forma de falar, né? Para nós é tudo muito novo. Mas na próxima aula, então, nós falaremos a respeito da consoante Aleph. Primeira aula, Beit. Segunda aula, Reish. Terceira aula, próxima aula, nós falaremos sobre a consoante Aleph. Shalom, Lehitraot.